Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo doutrinário, estudo de doutrina, onde nós estamos tratando sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina das Sagradas Escrituras. E desta feita vamos tratar um pouquinho sobre a inspiração, falar um pouco sobre canonicidade. Mas antes de continuarmos, eu peço aos irmãos que nos assistem, que possam entrar em nosso canal, o canal Graça Maravilhosa, e se inscrever, porque aí vai nos ajudar bastante e também você vai estar sendo atualizado dos conteúdos que nós colocamos no canal. Onde você está, eu peço que abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo dessa forma, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o homem em justiça. E ele continua dizendo no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda a boa obra. No último estudo, nós falamos aqui sobre a doutrina da revelação. Então vimos que Deus ele se revelou primeiramente através das obras da criação, depois, como nos diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. A revelação, meus amados, de Deus teve necessidade de ser escrita. E para quê? Conforme nossa confissão de fé nos diz, primeiro, para melhor preservação. Segundo, e propagação da verdade. Para quê? Para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja. Então, contra quem? Contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e também do mundo. Então, foi necessário que se registrasse aquilo que Deus falou para que a igreja ela fosse preservada, para que a igreja ela fosse cuidada, para que a igreja não se desviasse nem para a esquerda, nem para a direita daquilo que Deus havia falado. A vontade de Deus, meus amados, comunicada aos homens pela revelação do Antigo e do Novo Testamento, ambos foram dados por inspiração divina. E para entendermos como as Sagradas Escrituras elas foram formadas e como chegou até nós, como também no que diz respeito sobre a sua veracidade e inspiração, precisamos entender o cânon das Escrituras. Mas talvez alguém que nos assiste nunca ouviu falar nessa palavra cânon das Escrituras. E talvez alguém se pergunte o que é cânon das Escrituras. Meus amados, a palavra cânon ela vem da palavra hebraica chamada kené ou cané, né? Que significa cana, régua ou bastão, que eram usados para medir. A palavra canon, derivada ali da palavra do grego no caso, né? E ali derivada da palavra hebraica cané, né? Ela vai significar uma reta ou uma régua para a medição. No uso eclesiástico, a palavra cânon ela aparece no Novo Testamento, como por exemplo, quando Paulo ele emprega a palavra cânon em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e 15, onde ele aplica a palavra regra e medida para se referir ao evangelho, que não deveria ser trabalhado em campo alheio. E novamente Paulo, ele fazendo uso da palavra cânon, ele vai mostrar que a palavra de Deus, se referindo ao evangelho, é uma regra divina, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Podemos também recorrer aos pais da igreja, que frequentemente faziam uso da palavra cânon como regra
para distinguir os ensinos da igreja dos ensinos heréticos que estavam sendo ensinados em suas épocas. E esses mesmos ensinos, eles emergiam naquele tempo, né? E entre eles, entre os pais da igreja, como aborda o reverendo Ernest Maia, ele fala de homens como Clemente de Roma, que viveu ali por volta do ano 30, né, a 100, né, ali depois de Cristo, né, por volta do ano 95 depois de Cristo, e ele deparou-se com uma grave dissensão na igreja de Corinto, causada por alguns jovens, né, que não estavam obedecendo, não estavam sendo submissos aos presbíteros da igreja, aos pastores. E Clemente, então, no mesmo ano, ele escreveu uma carta à igreja, na qual ele exorta a humildade e também a obediência, segundo o exemplo de Cristo, para que pudessem assim chegar à unidade da paz, estimulando a igreja a arrepender-se, né? A que se arrependessem, né? Do que estava acontecendo, né? E que eles deveriam chegar, na verdade, de uma forma segura a Cristo. Então ele vai dizer o seguinte, né? Prossigamos para a gloriosa e venerável regra. Então ele usa a palavra cânon de nossa tradição. Nós temos outro exemplo, né? Vimos aqui Clemente de Roma e podemos ver também Clemente de Alexandria, né? Que viveu ali por volta do ano 150 ao ano 215 depois de Cristo. Ele chama a harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele diz que só harmonia é um cânon para a igreja, ou seja, ele fala que os dois testamentos eles estão em harmonia, estão unificados. E ele também escreveu um livro contra ali os judaizantes, né, que na verdade eles não cumpriam, não observavam a palavra de Cristo, né? Também temos outro pai da igreja, cujo nome dele é Irineu, que viveu no ano 120 a 202 depois de Cristo. Ele chama o cânon, a palavra de Deus, como credo batismal, que deveria ser guardado sem nenhuma modificação no coração. O cânon da verdade. Temos outro pai da igreja chamado Policarpo, que viveu no ano 70 a 155 depois de Cristo. Ele refere-se ao Evangelho como o cânon da fé, né? Temos Hipólito, também ele menciona o cânon da fé primitiva. Eusébio, ele vai mostrar, ele alude, na verdade, o cânon da verdade, se referindo à palavra de Deus, ou o cânon da igreja, e também o cânon da preparação do Salvador. Temos Basílio também, ele vai se referir à palavra de Deus, né, às Escrituras, transmitido como cânon da religião verdadeira, né? João Crisóstomo também, ele alude à Bíblia como a exata balança, padrão e regra de todas as coisas. Isidoro também, Isidoro de Pelúzio, ele referiu-se ao cânon da verdade, às divinas escrituras. Então perceba que os pais da igreja, eles defendiam a canonicidade da palavra de Deus. Em segundo lugar, podemos também refletir sobre a relação do cânon com a doutrina da inspiração. O que caracteriza todo o cânon das Sagradas Escrituras, irmãos, é a ação divina sobre eles. Por isso Paulo, ele fala a Timóteo que toda Escritura é divinamente inspirada. Por isso, ela tem autoridade para ensinar, ela tem autoridade para redarguir, ou seja, revidar com argumentos, e para corrigir, para instruir em justiça e para conduzir o homem à perfeição segundo a vontade de Deus. Conforme o pastor Marcos Granconato, ele escrevendo em seu manual de doutrina, ele aborda aqui o tema, dizendo, quando ele diz, né, que a Bíblia é inspirada por Deus. Isso significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram nos autógrafos.
isto é, nos escritos originais. Então, meus amados, observamos aqui que alguém vai chegar a dizer, olha, a Bíblia que você tem foi escrita por homens, ela não tem nenhuma autoridade, então é preciso entendermos que toda a Bíblia ela é regra de fé e ela deve ser crida. Por quê? Porque ela foi inspirada. Algumas pessoas não entendem o que é a doutrina da inspiração. Acham que inspiração é a pessoa olhando para cima, escrevendo, acham que foi para o sétimo céu e lá o Senhor revelou aquilo que a vontade dele. Mas inspiração, observamos que na inspiração ela não vai desfazer das habilidades que o ser humano tinha. Por exemplo, Pedro, ele era pescador, ele tinha suas limitações. Ele não era analfabeto, mas ele tinha suas limitações. E nós vemos Paulo já era um pouco mais instruído, mas ambos foram inspirados para escrever as verdades divinas. Observamos João na ilha de Patmos, quando o Senhor revela a ele o que iria acontecer nos últimos dias. Então temos vários fatores para observarmos que a Bíblia ela não é apenas um livro, não é um livro comum, mas é um livro que ensina verdades divinas, o qual deve ser crido, o qual de fato Deus orientou, Deus inspirou através do seu Espírito homens que foram capazes de poder ali trazer essas verdades que traspassaram os séculos e chegaram aos nossos dias. E hoje instrui a igreja. A Bíblia, meus amados, como nós observamos, ele é o livro mais lido, ele é o livro mais, digamos, famoso que existe no mundo. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia tem erros. E aí vai ser outro assunto que vamos tratar na próxima semana. A inerrância da Bíblia. Será que a Bíblia, por ter sido escrita por homens, tanto é que a palavra vai dizer, né? Homens que foram usados, homens inspirados, será que ela tem erros? Será que ela tem discordância? Será que ela discorda entre ela mesma? Então vamos tratar sobre a inerrância da Bíblia no próximo estudo, no próximo vídeo. Que Deus possa estar abençoando cada um de vós e que possamos a cada dia crer nesta palavra que tem poder para nos dar vida, tem poder para transformar, tem poder para instruir o homem e trazê-lo à perfeição segundo a vontade do Senhor Deus. Que Deus possa abençoar a todos.